A tecnologia mais comentada dos últimos tempos está bem mais perto. Na prática, significa que a forma com que estaremos conectados será muito mais rápida. O 5G está batendo a porta, mas ainda parece distante da população. Eu ouvi falar, eu sei que é uma tecnologia mais avançada, mas eu não tenho esse conhecimento profundo dele não, e ainda não estou usando também. O 4 ainda está funcionando legal, o 5 ele vai ajudar a tecnologia, mas não há necessidade, não há aquela expectativa, ansiedade, não. Esperando chegar. Vai chegar? Na prática, quando o 5G chegar para valer, significa que a internet, além de muito mais rápida, trará respostas instantâneas e aplicações ilimitadas. Ele é uma linha de frequência de sinal de celular, de internet, de forma geral, muito mais rápida do que a atual que a gente tem. Então, hoje, normalmente, você tem, por exemplo, num carro autônomo, um gap, né? Uma latência de 3, 4 segundos para a resposta, e no 5G você não vai ter isso, vai ser simultâneo. Então a ideia do 5G é justamente, por ser 10 vezes mais rápido, você ter as respostas instantâneas na leitura de sinal de RFIDs de pedágio, né? De sem parar e assim por diante. Imagine que quando o 5G chegar, a nossa rotina, nossos hábitos e o nosso comportamento vão mudar completamente. O futuro está bem mais perto e não é ficção científica, explica o especialista em transformação digital. Com a chegada do 5G, você pode fazer monitoramento eletrônico à distância dos pacientes. Você tem uma série de coisas que você pode aplicar na sociedade, que ela não necessariamente precisa se adaptar para aquilo, né? Tipo uma senhora que vai receber um relógio de monitoria de pressão, por exemplo, ela não precisa se adaptar para receber aquilo, ela só precisa usar o relógio. Então, mesmo a pessoa mais simples vai ser beneficiada, né? Com ruas mais seguras, com semáforos mais seguros. Na parte de energia, por exemplo, a gente pode ter postes inteligentes, né? Que ele gradua a intensidade da luz conforme a rua tem pessoas passando por ela ou não tem. Já existem cidades aí na Europa, por exemplo, que eles usam uma gradação de luz a 30% durante um período da noite, onde as pessoas não estão passando na rua, e quando alguém sai na calçada, um sensor monitora aquela pessoa e ele eleva a 100% de novo a iluminação. Então a gente está falando de redução de energia, redução de gasto e uma aplicação infinita. A grande novidade do momento é que 195 cidades brasileiras receberam autorização da Anatel para dar andamento ao processo de implantação do 5G. Dentro da área de cobertura da Record TV Paulista, são 7 cidades: Anhembi, Assis, Bauru, Botucatu, Cesário Lange, Jaú e Salto. Mas é importante reforçar: para receber a nova tecnologia, as cidades têm que estar preparadas para isso. Não é difícil entender por quê. Preste bem atenção nesses dois equipamentos. Essa é a antena que vai transmitir o 5G. Esse outro é um replicador. Os dois serão implantados em larga escala e farão parte da paisagem urbana, que vai passar por uma grande mudança. Essas antenas gigantescas ficarão obsoletas, pelo menos para a transmissão da internet. Por isso, os municípios precisam se preparar. Você tem as antenas do 5G, elas precisam estar muito mais próximas uma da outra para a comunicação ser mais efetiva. E os replicadores também precisam estar mais próximos. Então, hoje, quando você fala de uma antena de 4G, você fala de uma antena a cada 1 quilômetro, uma antena a cada 2, dependendo do tipo de instalação. Então, você tem aquelas torres enormes, você tem um terreno só reservado para aquela torre estar instalada, então é uma outra aplicação. No caso do 5G, as antenas são como se fosse uma garrafa PET de 2 litros e os replicadores um pouco maior que o modem que a gente tem na nossa casa. Em Bauru, o projeto de lei, de autoria do Executivo, demorou 1 ano para chegar ao Legislativo. Houve inúmeras discussões e apontamentos, até que se chegasse ao formato ideal. Agora, depende dos vereadores. Não tem por que votar contra, porque realmente ela foi largamente discutida, teve alguns técnicos da Unesp, de outras faculdades que também tiveram presente nas discussões, a gente está acompanhando isso junto ao jurídico também, com todos os trâmites, todas as exigências que a Anatel fez para a lei. Então, assim, a lei está perfeita, está redondinha, é realmente votar e a gente conseguir essa antecipação da instalação pela Anatel, né, que a gente já conversou com a Anatel anteriormente. A previsão para Bauru era final de 2028, começo de 2029, mas com a aprovação da lei, a nossa expectativa
com os diálogos que a gente já teve com a Anatel, é que no final desse ano, começo do ano que vem, a gente já tem as instalações do 5G em Bauru. O presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia do Legislativo bauruense explica que a votação está muito próxima. A gente tem expectativa de que nas próximas 2 sessões ordinárias, né, a partir da votação do veto, que a pauta está travada aqui, nós possamos ter aprovação dessa legislação. É isso que eu tenho insistido com o presidente e é isso que eu tenho também insistido com os colegas vereadores, que todos aprovam, de certo modo, essa legislação que já foi muito discutida aqui na casa. Como sempre, a iniciativa privada foi muito mais ágil. Enquanto o poder público ainda é analógico, as empresas se prepararam. A latência, ou tempo de resposta, no caso delas, é como o 5G. Você vai conversar hoje nas escolas técnicas de Bauru, CTI, Senai, todos eles já estão preparando os alunos para programar em 5G. Né? As empresas aqui de Bauru, a gente está aqui mesmo no Hub de Inovação, todas as empresas já estão se preparando para programar em 5G. E isso vai trazer um diferencial competitivo muito agressivo para a nossa região, que hoje, infelizmente, a gente ainda está procurando a nossa identidade, digamos assim. Né? A gente tem a saúde como uma grande prestadora de serviço, mas não desenvolve tecnologia para a saúde, por exemplo, em larga escala. Então, a chegada do 5G pode fazer com que Bauru dê um passo à frente de todas as outras regiões do estado de São Paulo e a gente consiga trazer uma prosperidade efetiva.